O trabalho da fiscalização, ele exige que os auditores conheçam como que o tribunal tem decidido a respeito de diversos assuntos, diversas matérias que a gente instrui, né? Então, conhecer das decisões da casa é de suma importância no desenvolvimento do nosso trabalho, para fazer as instruções dos processos, seja de matéria contratual, seja de contas de prefeitura, primeiro setor, enfim. E é por isso que é importante a gente consultar as decisões dos conselheiros, para compreender, nesses casos ou casos análogos, de que forma o tribunal pensa em determinadas situações, para que a gente, analisando o ato em si, consiga ter um parâmetro, um ponto de comparação e assim conseguir exprimir nossa conclusão de forma objetiva, sem ser a forma que eu penso, mas sim a forma que a instituição pensa em relação a esse ato. Tá? Então é importante a gente estar sempre consultando as decisões emitidas aqui pelos nossos conselheiros por conta disso. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nas últimas décadas, tem tido uma grande transformação, permanente mudança. E para esse trabalho, ele não pode parar. Ele não pode ser um órgão que chegou num ponto e falou, olha, está bom, aqui não vamos... Não, ele tem uma subida eterna, assimilando novas tecnologias. Quando eu cheguei no tribunal, o tribunal funcionava com máquina elétrica. Era a máquina de escrever, os relatórios tudo era no papel. Isso foi mudando, chegou o computador, o processo eletrônico, mas isso não para. E é importante que o tribunal tenha esse vírus, que é o vírus da permanente mudança. Vai chegar a resposta. 721 pessoas votaram. 3, 2, 1. E o projeto vencedor foi o uso da IA na análise automatizada da jurisprudência do TCESP, com 56%. Podem vir ao palco os vencedores. E a ferramenta que existia é uma ferramenta que trabalhava muito assim, com uma forma de caça-palavras. Então não era uma ferramenta muito eficiente para conseguir compilar facilmente os entendimentos do tribunal. A gente precisava encontrar palavras-chave para ir buscar todas as decisões que tinham essas palavras-chave, e você tinha que ler decisão por decisão para conseguir encontrar uma que se adequava para o seu caso. Eu vou utilizar o termo ou a expressão pesquisa de preços ou pesquisa de preços defasada, o sistema ele não vai entender o contexto disso, a nuance dessa expressão. Então ele vai trazer todas as decisões que contém essa expressão. E pode ser que ele traga decisões que sejam regulares ou decisões que sejam irregulares. Pode ser que ele traga apenas decisões que comentem sobre pesquisa de preços, sem entrar no mérito da regularidade ou irregularidade dessa questão. Eu tenho um hábito bastante de utilizar a ferramenta e verifiquei que seria uma grande oportunidade de pensar em algo inovador para desenvolver esse trabalho. E aí foi quando eu conversando com Elon, e nós pensamos assim, vamos propor uma ideia para pesquisa de jurisprudência atual. A Ania Juris, ela é uma ferramenta desenvolvida com a finalidade de facilitar a pesquisa de decisões da casa. Ela se diferencia do sistema atual de pesquisa de consulta de decisões, porque ela faz o uso de inteligência artificial para tornar a pesquisa mais precisa. Tem como eu posso dizer, um pré-trabalho que analisa todas as decisões num determinado período de tempo de uma vez só, e quando você fizer uma pesquisa, essa ferramenta de inteligência artificial que vai te dizer quais são as decisões que melhor se adequam à sua pesquisa. Então esse trabalho ali que era muito maior, de você ter que ler decisão por decisão para conseguir encontrar uma que se adequava para você, esse trabalho em tese não vai existir mais, porque a inteligência artificial vai fazer para você. Então é aí que está a grande inovação. Foi muito interessante a gente poder verificar
como o tribunal, a nossa casa, reagiu diante do desafio que representava a utilização da inteligência artificial. Como ela poderia ser aqui aproveitada? Nós tivemos, pela nossa DTI, a criação desse instrumento de inteligência artificial voltado para as necessidades do Tribunal de Contas do Estado, que é a ANIA. Mas ele é um instrumento que, até então, não tinha uma face voltada para atividades específicas. Ele genericamente se colocava à disposição de todo o tribunal. E veja que 2 dos projetos vencedores do CAPEFIS já se utilizaram da ANIA para sua concepção. Como nós vimos, a ANIA Audit, que é um instrumento diretamente voltado aos trabalhos de auditoria e fiscalização, com toda a valia que sua aplicação representa, e agora a ANIA Juris, que se propõe a ser um instrumento que organize de forma sistêmica, lógica e facilite o acesso ao conteúdo das decisões do tribunal dentro da instrução processual, para uso tanto daqueles que instruem como daqueles que vão decidir os processos sujeitos à nossa jurisdição. Então, é a casa, é o nosso servidor que se apropriou desse instrumento para benefício e aperfeiçoamento da nossa prestação jurisdicional. Há uma certa apreensão e descrença quando a gente trata de inteligência artificial. E eu acho que foi importante aqui nesse projeto que a gente acabou desmistificando alguns desses pontos, né? A gente conseguiu fazer com que as pessoas, principalmente os colegas do grupo, conseguissem utilizar e entender como funciona a inteligência artificial, para que ela serve, que a gente consegue utilizá-la e não o contrário, né? Não ela que vai nos dominar, e nós que a utilizamos como uma ferramenta, como qualquer outro tipo de software. Então, todas as áreas do tribunal podem se beneficiar de uma ferramenta como essa. Então, a fiscalização, por exemplo, quando está pesquisando alguma coisa para instruir um relatório de fiscalização, os gabinetes, quando precisam entender ali quais que são as decisões mais recorrentes do conselheiro responsável por um gabinete. O pessoal do administrativo está fazendo alguma licitação, está responsável por uma licitação para contratar algo, por exemplo, também vai se beneficiar, vai conseguir entender, conseguir buscar qual que é o entendimento do tribunal sobre determinada matéria muito mais fácil. Ela tem a expertise de ler toda a base de dados de decisões e de uma forma de conversa natural, como se fosse com uma pessoa. Você conversa e pergunta coisas específicas ou genéricas, e ela tem a capacidade de trazer respostas simples e direta para auxiliar no trabalho. E como o nosso projeto envolve muita tecnologia e nós não somos expertise nessa área, nós convidamos o Alisson da DTI para fazer parte do nosso grupo, e também com enfoque assim das decisões, e os gabinetes também utilizam muito dessa ferramenta de pesquisa de jurisprudência. Nós convidamos o Bruno Nagata, do gabinete do conselheiro Dimas Ramalho. O desenvolvimento da ferramenta em si, ela tem se dado de uma forma muito ágil, tá? Então, logo houve a premiação, a concretização do CAPEFIS, já iniciamos o desenvolvimento da ferramenta, a princípio com o desenvolvimento de todo o planejamento e previsão do escopo e dos requisitos do sistema em si. Isso tudo recebendo, claro, também orientações aí lá da diretoria de coordenação estratégica. E a gente pode dizer que realmente as atividades têm avançado de uma forma bastante rápida, porque a gente tem se dedicado ao desenvolvimento da ferramenta, mas isso também sem prejuízo das atribuições próprias do nosso cargo. Foi tanto um desafio como uma forma também, para mim, de crescer profissionalmente, porque eu precisei me aprofundar muito no estudo, né, de técnicas de processamento de linguagem natural e outras formas de utilizar a IA para resolver esse problema. Eu acredito que para os integrantes do grupo, lá da parte da fiscalização e dos gabinetes, foi a questão do refinamento.
O que é esse refinamento? É entender quais são as partes importantes de uma decisão para a gente conseguir fazer com que a IA retorne essas informações e, além disso, verificar se essas informações estão corretas. Então é importante verificar caso a caso, decisão a decisão, todas as respostas da IA e verificar se ela está trazendo informações relevantes e corretas. O usuário hoje, ele pode simplesmente falar, olha, eu quero saber sobre orçamentação, e não necessariamente utilizar o termo pesquisa de preço, que seria aí um sinônimo, vamos dizer assim. A ferramenta vai entender que orçamentação se trata também de pesquisa de preços e vai trazer decisões que tratam de orçamentação e também de pesquisa de preços. E se ele fizer um filtro mais refinado, ele pode delimitar essa pesquisa apenas aos casos irregulares, entendeu? Ou então somente aos casos regulares. E isso traz, na verdade, um resultado muito mais preciso para ele, muito mais ágil. É importante a participação do servidor. Isso aí não é uma ideia iluminada de que surge lá em cima e que transforma tudo. Tem que ser algo com a participação dos servidores, que é o que está vivendo os maiores problemas. E é com eles que nós contamos para continuar a mudança. O desenvolvimento do projeto, para mim, ele foi muito enriquecedor. Primeiro porque é um grande projeto que impacta o tribunal, não só o nosso dia a dia aqui na fiscalização, na terceira diretoria, mas também, como comentei em outra oportunidade, diversos outros, a maioria dos departamentos aqui do tribunal, né? E também conheci profissionais de grande valor para a instituição, que são comprometidos e têm nos ajudado a enriquecer o desenvolvimento do projeto e também, com certeza, estão contribuindo com a história do tribunal. E o fato de trabalhar com pessoas com quem eu nunca tinha trabalhado. Né? É comum aqui na TI a gente conversar com pessoas da fiscalização, da administração, mas eu nunca estive num trabalho tão próximo, né? Dia a dia, todos os dias a gente se conversava. Foi bem... A gente ficou um pouco nervosa ali na hora da apresentação, mas no fim deu tudo certo e esse reconhecimento é bem gratificante. Mesmo que seja desafios grandes, com o talento que a gente tem no tribunal e com a capacidade de coordenação que a gente consegue empenhar, a gente consegue chegar a resultados que talvez a gente pensasse que não fosse possível. O instrumental que a Ania Juris traz consigo, que está em fase final de desenvolvimento nesse instante, ele trará um benefício enorme às nossas atividades, porque não há perspectiva de final da sua utilização, mas sim de cada vez mais ele ser aperfeiçoado, de um repertório de decisões logicamente estruturado. Certamente ele será a base daquilo que é tão importante, tanto para dentro quanto para fora, que é termos, num futuro breve, um serviço de jurisprudência sistematizado e à disposição tanto do próprio tribunal para suas atividades quanto dos nossos jurisdicionados.